Bendito seja o nome do Senhor. Estamos nesta manhã na presença do nosso querido Deus para mais uma vez meditarmos na sua palavra. Uma palavra cujo tema é tomando posse da porção dobrada. Ao tomarmos posse desta porção dobrada, nós vamos logo ver a introdução desta palavra, que no grego ela se refere à palavra preces, amor, tomar posse da porção dobrada do Espírito Santo do Senhor. Isto é, tomarmos posse da plenitude do Espírito Santo, para vivermos uma vida de conquista no sobrenatural. O Pai, nosso querido Deus, quer nos dar muito mais do que o seu Espírito Santo. Para que isto aconteça, nós precisamos de termos uma ousadia e uma disposição e uma perseverança em buscá-lo. Ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo não é a mesma coisa. Você poderá viver uma vida cristã natural ou mais, uma vida cristã sobrenatural na presença de Deus. Tudo vai depender do seu nível de comunhão e relacionamento com Deus. Contudo, somente a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, da maravilhosa graça do Senhor, ela é nos fornecida através de uma comunhão com Deus e de um relacionamento com o Senhor. Vejamos a situação adversa que Eliseu enfrentou e a sua perseverança no discipulado com Elias. Nós vemos aqui a perseverança em caminhar com Elias. Eliseu estava sendo tratado no seu caráter, a área da disposição e a determinação de fazer a vontade do Senhor. Disse Elias para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Qual foi a resposta de Eliseu? Tão certo como o Senhor vive, e vive o Senhor, e vive a tua alma, e não te deixarei. E assim desceram ambos a Betel, onde Elias também disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e da mesma forma vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos até Jericó. Disse-lhe Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Mas ele disse da mesma forma: tão certo como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos para aquela localidade. Vamos ver a parte B dessa história. Eliseu estava sentado. Estava ali sendo tratado em seu caráter na área da obediência. Na obediência e na fidelidade em seguir ao Senhor. A perseverança em crer diante das incredulidades. Eliseu se dispôs em crer, mesmo diante da incredulidade dos discípulos dos profetas. Foram conquistados 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, os quais dividiram para dois lados, e passaram ambos os dois em seco. A incredulidade, nós podemos entender que ela gera na vida do homem a maldição. A incredulidade nos afasta de Deus, do Deus vivo. A incredulidade traz derrotas e bloqueia os cumprimentos das promessas de Deus em nossa vida. Eliseu perseverou diante do Jordão. Todo servo de Deus enfrentará o rio Jordão à sua frente, em sua caminhada. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, os quais dividiram para os dois lados, e ambos os dois passaram em terra seca. Antes de uma grande bênção, nós teremos que enfrentaremos o desafio de atravessar o Jordão das nossas vidas. Vemos como exemplo Jordões que se colocam diante de nós,
o Jordão da enfermidade, muitas das vezes, o Jordão da insegurança, ou talvez até mesmo da indecisão, Jordão do medo, Jordão do desânimo, Jordão das dificuldades, tanto as dificuldades financeiras como espirituais e de ambas as partes, como o Jordão de desavenças familiares. Mudanças e transformação que ocorrem na vida de Eliseu, nós vamos entender que ele recebeu uma porção dobrada do ministério de Elias. Renunciou completamente ao passado, tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes e passou a viver com um nível de autoridade espiritual mais elevado. Então levantou o manto que Elias deixou. Ao cair, voltado-se para si, ele pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto de Elias que deixara cair e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou novamente o Jordão de uma maneira sobrenatural. O sobrenatural passou a fazer parte do seu cotidiano e da sua vida espiritual. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que bom é entendemos a situação desta cidade como vê. O meu senhor, porém, as águas são más e a terra é estéril. E disse: trazei-mo em um prato e ponde nela um pouco de sal. Ele trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nela e disse: assim diz o Senhor, tornarei saudável estas águas. Já não procederá daí mais a morte e nem a esterilidade. Então aí nós entendemos que a porção dobrada do espírito de Elias que repousou sobre Eliseu, sobre o seu sobrenatural, ele pôde receber de Deus autoridade e poder dos céus, porque a sua capacidade de insistir em estar na presença de Deus fez com que ele fosse um homem abençoado por Deus. Como desta forma, nesta manhã, o Senhor Deus de Israel, Ele quer abençoar a tua vida, dá sobre você uma porção dobrada do teu Espírito Santo, mas vai bastar que você seja um homem e mulheres, jovens persistentes, e continue buscando a presença de Deus e não se aparte da presença do Senhor, assim como Eliseu não se apartou da presença de Elias, porque ele queria receber a porção dobrada de Deus que estava sobre a vida de Elias. Um forte abraço nesta manhã e que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, te conceda a você as mais ricas e copiáveis bênçãos da eternidade.